Existem várias formas de contatar o sagrado anjo guardião. Eu quero deixar claro que não há uma fórmula correta ou receita para isso, graças aos magistas modernos que facilitaram alguns métodos. Nesse vídeo vou falar sobre a magia sagrada de Abramelin, a verdadeira magia de Deus. Esse feito está escrito com detalhes no livro A Magia Sagrada de Abramelin, o Mago. Também há outros livros. Esse vídeo é sobre o ritual de conversação com o sagrado anjo guardião, um método mais antigo. O livro, de acordo com ele próprio, teria sido supostamente escrito por um homem chamado Abraão, judeu, para seu filho Lameque. Seria escrito revelando um grande segredo. Mas o que seria esse segredo? Abraão disse que era o verdadeiro segredo da magia do Senhor: o contato com o sagrado anjo guardião. O autor do livro diz que a sabedoria dessa magia é bem antiga e poderosa. É a mesma que livrou Ló das mãos do holocausto em Sodoma. É a mesma que Moisés aprendeu no deserto por meio da salsa ardente e passou para seu irmão Arão, sendo que a conheceram também José, Samuel, Davi, Salomão, Elias e os apóstolos, em particular São João. Lembrando que a versão em português tem alguns erros. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte conta a história de Abraão, um judeu que, depois da morte de seu pai, ele sai em busca da verdadeira magia dos mistérios de Deus. Ele percorre vários lugares do mundo, conhecendo várias pessoas e aprendendo vários tipos de magia. Seu objetivo é encontrar uma magia que seria a melhor de todas, que seja a verdadeira magia do Senhor. Abraão, em sua jornada, ele encontrou muitos falsos magos, magias demoníacas e coisas que não funcionavam. Em Praga, na República Tcheca, ele encontrou um homem de 25 anos chamado Anton, que conseguia fazer Abraão ver muitas coisas sobrenaturais. Mas Anton confessou para Abraão que teria feito um pacto com o demônio, dado seu corpo e alma. Portanto, não era o tipo de magia que Abraão buscava. Na Argélia, Abraão encontrou um cristão chamado Santiago, que não era mago, mas apenas um ilusionista. Portanto, isso também não era o que Abraão procurava. Na Grécia, Abraão encontrou 3 magos que viviam no deserto, que conseguiam fazer chover, fazer o sol sair à noite, mudar o curso de um raio e também fazer o dia virar noite. Perto de Constantinopla, em um lugar chamado Éfia, Abraão conheceu um homem que escrevia nomes sobre a terra e provocava aparições extravagantes. Mas nada disso era o que ele queria. Nada disso era a magia de Deus, que ele tanto buscava. Depois de muito tempo, Abraão encontrou no Egito um homem chamado Abramelin, que teria ensinado a verdadeira magia. Portanto, todas as outras magias, de acordo com Abraão, o judeu, são coisas do demônio. Mas a magia que ele aprendeu com o mago Abramelin no Egito é a verdadeira magia do Senhor. A segunda parte do livro tem as instruções para realizar esse ritual, que Abraão diz ter copiado da mão do próprio Abramelin. É um ritual que dura 6 meses, dividido em 3 partes de 2 meses cada. Esse ritual deve ser começado na Páscoa e terminado no fim de setembro. Quais os objetivos de concretizar essa magia? Abraão diz ter conseguido façanhas como libertar o conde Frederico das mãos do conde Leopoldo da Saxônia, fazendo aparecer 2.000 cavalos, usando uma fórmula mágica. Também é possível prever o futuro e a parte que muitos procuram: conseguir fortuna. Você pede ao anjo guardião e ele revela onde estão tesouros ocultos, mas tem uma regra: o magista só pode usar 1/5 desse tesouro, pois é a regra de Deus. Pois Abraão disse que alguns tesouros estão reservados a algumas pessoas. Ele disse que o dele seria barras de ouro que ele derreteu e transformou em florins, a moeda da época, sendo que o anjo revelou onde estava. Uma outra coisa agora polêmica é que Abraão faz uma revelação sobre magia. Ele diz que toda magia que envolve símbolos, incorporações, círculos, cenários extravagantes deve ser deixada de lado, pois tudo isso, na verdade, são inventos diabólicos. Também não se deve seguir horas, posições de estrelas, apenas reservar os dias já definidos por Deus, que seria a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Mas o que seria o sagrado anjo guardião? Abraão disse que a natureza desse anjo é a Femitron, que é uma palavra grega que significa aquele que é completo em todos os sentidos. É um estado tão diferente do humano que isso não dá para ser explicado por meio da ciência. Falando do ritual, Abraão diz que é preciso ser temente a Deus, andar por caminhos retos e iluminados. Deve-se também realizar essa magia por motivos nobres, saúde, bem-estar do próximo, entre outras coisas benéficas.
Ele diz que é muito importante levar essa operação até o final, pois esse é um tratado com Deus e seus santos anjos, e também com os espíritos bons e maus. Para realizar essas operações, também é preciso ter uma boa saúde, é preciso ter um local seguro e evitar ao máximo o pensamento com preocupações com coisas mundanas. É preciso que se ame o retiro e não seja avarento. Essa magia também só pode ser realizada por pessoas entre 25 e 50 anos que não possuem nenhuma doença hereditária. Quanto às mulheres, a exigência é que sejam virgens, sendo que Abraão diz não ser uma prática aconselhável para mulheres, pois a inexperiência ou curiosidade delas pode atrapalhar. Abraão judeu tinha um preconceito com mulheres da magia, ou seja, é preciso ser mulher acima de 25 anos e virgem, algo nos dias de hoje totalmente fora de cogitação. Lembrando que esse livro é medieval, com pessoas com mentalidade bem diferente da nossa. Como eu disse, Abraão tinha um certo preconceito com mulheres da magia. Você deverá lavar o seu corpo por inteiro e vestir-se com a roupa nova. Você deverá ir ao seu altar 15 minutos antes de nascer do sol. Você abrirá as janelas e colocar de joelhos perante o altar, com seu rosto virado na direção dessa janela. Então, com devoção, invocará o nome do Senhor, dando-lhe graças por todos os dons que Ele te deu, desde a infância até o presente momento. Você confessará com humildade todos os seus pecados, suplicando que Deus os perdoe. Também você deve suplicar que Ele estenda sua piedade sobre o que está por vir, que conceda sua benevolência e envie seus santos anjos para que lhes sirvam de guia e sempre os leve pelos caminhos de sua santa vontade, a fim que você não caia mais nos mesmos pecados, a fim de sua ignorância, e peça para que contate seu sagrado anjo guardião por um motivo nobre. É preciso que essa oração brote do fundo do seu coração e você realmente sinta tudo aquilo que você está dizendo. Logo após a oração, feche a janela e faça uma oração oratório. Depois deixe fechada de modo que nada possa entrar. Nem mesmo você deverá entrar após o sol estiver se posto. Essa oração deve ser feita todos os dias. Caso seja casado, você poderá dormir com sua mulher, menos nos dias que ela estiver menstruada. Você deverá manter sua casa limpa e perfumada, não permitir que nenhum animal possa entrar e a sujar. Também não poderá engravidar sua mulher nesse período de operação. Caso seja dependente financeiramente, deverá abandonar todos os seus negócios, deixando de mão ou deixando alguma pessoa responsável de confiança para cuidar dos seus negócios. Você tem que se desligar desse mundo. Deve abandonar também a companhia de conversas mundanas, evitar festas, bebidas e jogos por 6 meses, até onde seja possível, levando uma vida tranquila, solitária e honesta. Conforme os dias da chegada do anjo se aproximam, você deve se isolar cada vez mais. Você precisará de um menino entre 6, 7 ou 8 anos, que se levará da cabeça aos pés e se vestirá de branco. E na sua frente será colocado um véu de seda branco que cobrirá até os olhos. Sob esse véu estará escrito de dourado um símbolo. Então o magista deve fazer o mesmo sobre um véu negro e colocar na frente do menino, pois caberá ao menino ver o anjo e informar o magista quando ele chegar. Quando o anjo chegar, o magista pedirá a ele que pegue a placa de prata sobre o altar e escreva um sigilo nela. Para algumas pessoas, conseguir uma criança pode ser um pouco complicado. Bom, mas qual a vantagem desse ritual? De acordo com o autor, você obterá poderes sobre espíritos e suas legiões. O interessante é que muitos desses espíritos estão no Lemegedon, o livro da magia sagrada de Salomão. Os 4 príncipes supremos são Lúcifer, Satã, Leviatã, Belial. Os 8 príncipes abaixo são Astarote, Asmodeus, Orens, Ariton, Megat, Beuzebu, Paimon e Amaimon. Enquanto os mais abaixo da hierarquia são mais de 400 nomes no livro, sendo que Abraão diz saber infinitos nomes. Ele colocou apenas os que ele conhecia. Isso pode ser confuso para alguns cristãos, porque Abraão fala da verdadeira magia de Deus. Mas o ritual sagrado do anjo guardião não parece ser muito diferente da magia sagrada de Salomão, aonde se usa a proteção dos anjos ao mesmo tempo que contata espíritos menos populares. No livro, Lúcifer e Satã é colocado como 2 seres diferentes. Para algumas culturas do mundo, eles não são o mesmo ser. Mas voltando ao assunto, de acordo com o autor, é possível causar tempestade, saber de segredos que serão ditos por espíritos que falarão no seu ouvido, encontrar tesouros, curar a doença, transmutar a aparência e até mesmo ressuscitar os mortos. Tudo isso feito com a ajuda de espíritos e símbolos. A terceira parte é justamente sobre símbolos e coisas incríveis que acontecem. E chegam a parecer até impossível. Dentre as coisas que Abraão diz ser impossíveis estão transformar pessoas em animais, assumir a aparência de uma pessoa idosa, assumir a aparência de uma criança, ficar 2 horas debaixo d'água, fazer aparecer cachorro, leões e grilos e todo tipo de animal, fazer aparecer exército e ainda
muitas outras coisas absurdas que aparecem escritas. Mas voltando ao ritual, a sua roupa deve ser modesta e deve ter cuidado com a vaidade. Deve viver de acordo com a tábua dos 10 mandamentos. Essa rotina deve seguir por 6 meses, aumentando as práticas, sem ter que se preocupar com dinheiro ou problemas no trabalho. É uma das razões na qual Abramelin diz que você deve se isolar do mundo. Bom, mas no mundo de hoje é complicado levar isso ao extremo. Caso tiver um parceiro ou mora com alguém, é bom explicar a situação para a pessoa, pois esse segredo pode gerar briga. Então é bom deixar as coisas ajeitadas para que você não desista no meio do processo. É preciso ter saúde, esse ritual não pode ser interrompido mesmo se você estiver doente. Você deve continuar com as práticas. Também é bom ter o óleo de Abramelin que você consagra seus instrumentos e move. Este óleo é feito de mirra, alho e gengibre. Também é bom ter o incenso de Abramelin, que é feito de olíbano, estorac, uma planta asiática e barbosa que todos conhecem. Outra coisa ideal é que você tenha uma roupa mágica, um manto com capuz ou qualquer roupa de sua preferência. É importante que ela não seja profana e use apenas durante os rituais. Uma outra coisa importante é a varinha mágica, para que depois que você já tiver conseguido conversar com o sagrado anjo guardião, ela simbolizará a sua vontade. Com ela você direcionará a sua força para seu objetivo. Abramelin diz para fazer essa varinha com galho de amendoeira. Por mais que tenha algumas coisas que pareçam ser absurdas, esse livro é considerado de grande importância. Crowley conheceu esse livro e o achou de grande importância, sendo que quando reformou a Horda Templo Oriente, o ritual do anjo guardião passou um de seus maiores objetivos. Inclusive, Aleister Crowley disse que esse anjo não é bem um anjo que vem do céu com suas asas enormes, mas sim a verdadeira representação divina de cada ser humano, uma imensa fonte de conhecimento. O livro de Aleister Crowley chama-se Liber Samek, tem um método mais fácil de contatar o sagrado anjo guardião. Caso tenha interesse de ler o livro, lembrando que Crowley passou uma grande parte de sua vida chamando esse anjo guardião, que seria uma espécie de eu superior. Isso por muitos anos de sua vida, mas no final de sua vida ele chegou a concluir que ele estava completamente errado sobre esse assunto, onde o sagrado anjo guardião não se tratava de um eu superior, mas uma entidade separada do seu próprio universo. Esse método mais complicado é o método de Abramelin, lembrando que é importante levar esse ritual até o fim, e se for para o meio do processo e parar, não deve nem começar, pois isso poderia causar danos irreparáveis ao seu estado psicológico. Os romanos já diziam que quando se entra em contato com o anjo guardião, a pessoa que passa por essa experiência adquire uma certa genialidade que as diferencia dos demais. Não há outra forma de descobrir se não entrar nesse mundo nós mesmos. Esse livro supostamente foi escrito no século XVII, traduzido para o inglês por um dos fundadores da Ordem Hermética da Aurora Dourada. O livro existe em 7 manuscritos e existe uma versão impressa dele também, mas não se sabe realmente a origem do texto. Os manuscritos mais antigos são 2 versões com data de 1608. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novos vídeos e até a próxima.